Bom dia a todos, bom dia. Chegou o professor Luiz Roberto Barroso. Olha, eu não disse ministro, disse professor, está vendo a dimensão acadêmica? Um professor e ministro e jurista e jurisconsulto, Luiz Roberto Barroso, que vai nos brindar com a exposição oral em cima de um texto já publicado por ele sob a forma de livro, né, numa coletânea recentemente lançada, mas com esse título, 30 anos da Constituição, a República que ainda não foi. Sob a redação, em boa parte, e a coordenação do ministro e professor Luiz Roberto Barroso e de Patrícia, a professora Perrone. Não há tema, digamos assim, mais atual, né? 30 anos da Constituição, a República que ainda não foi. E é instigante, a partir do título, essa reflexão mais focada, mais detida, do professor Luiz Roberto Barroso, porque se a democracia é o nosso princípio continente, o princípio dos princípios, juridicamente, os conteúdos institucionais da democracia são, nessa ordem, a República e a Federação. O Brasil não é uma federação republicana, é uma república federativa. E daí porque 3 cláusulas pétreas são republicanas e uma federativa, regime federativo, tudo mais é republicano. Então, nada melhor do que ouvirmos o professor Luiz Roberto Barroso sobre esse tema central da vida pública brasileira, da vida jurídica, da vida constitucional, a República. Os 2 anéis de Saturno, institucionalmente falando, da democracia brasileira são a República e a Federação, mas nessa ordem, República e Federação. Bem, falar do professor Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto, do escritor, do pensador, né, Luiz Roberto Barroso, o jurista exponencial, verdadeiro jurisconsulto, é dizer coisas já sabidas. Ele dispensa qualquer apresentação mais formal. Então, professor Luiz Roberto, a palavra é sua para honra nossa. Vamos ouvir. Querido amigo Carlos Aires, prezado ministro Benjamin Zinler, caro professor Marcelo Varela, caro professor Cleucio Nunes, professora Cristina Petter, professor Álvaro Castelo Branco, tem muito prazer e muita honra, sempre tem muito prazer, muita honra de estar aqui e sempre tem muito prazer e muita honra de ser presidido pelo professor ministro aposentado Carlos Aires. Eu peço desculpas pelo meu atraso, eu estava em sessão do TSE, tinha uma votação que eu não podia deixar de participar, uma votação apertada, e por isso que eu atrasei. A minha vida anda um pouco confusa. Assim, eu já abandonei o hábito de dormir, e só faço refeições eventuais. E mesmo assim não tem dado tempo. 30 anos da Constituição estão sendo celebrados no momento em que o país passa por uma conjuntura muito difícil. Eu, no entanto, tenho procurado olhar um pouco acima da espuma, das nuvens e da fumaça e consigo enxergar ali na frente um horizonte que eu considero bastante promissor. E eu, portanto, gostaria de compartilhar essa minha visão, que não é de um otimismo tolo, nem baseado em premissas fantasiosas, mas por muitas razões eu penso que o Brasil viva um momento de refundação. Há uma passagem famosa do Antônio Gramsci, em que ele, se referindo a outro contexto, ele fala: o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Mas há um complemento muito importante que ele usa, quando ele fala entre uma coisa e outra, entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande quantidade de situações mórbidas. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Uma difícil transição para um novo tempo. Porque eu sou convencido disso
eu não compartilho da visão pessimista do médico da história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que disse para o paciente que tinha uma notícia ruim para dar para ele, uma ruim e outra pior. E aí o paciente diz, bom, então me dá a ruim primeiro. E o médico fala, você só tem 24 horas de vida. Diz, mas o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Portanto, eu não vejo a vida assim e espero ser capaz de demonstrar o meu argumento. Eu já defendi outras causas difíceis na vida. A verdade é que a longa duração da Constituição Brasileira de 1988 é, por si só, um fato que merece ser celebrado na América Latina e no Brasil. Essa não é a Constituição ideal, mas ela é a Constituição das nossas circunstâncias. E ela serviu bem ao país e nos ajudou a fazer uma transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para uma democracia funcional. E, portanto, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, considero um equívoco histórico desperdiçar o capital político que essa Constituição representa e convocarmos uma Assembleia Constituinte nesse momento em que o país está ressentido e polarizado e dificilmente vai sair alguma coisa melhor. Essa, pelo menos, tem sido interpretada ao longo desses 30 anos pelo Supremo. Já teve 99 emendas e não há... Teve 99 emendas, mas aqui fazendo um parênteses. O que a Constituição tem de materialmente constitucional, o que verdadeiramente deveria estar lá desde o início, isso não mudou. A separação de poderes, os direitos fundamentais, a organização do Estado permaneceram estáveis. O que sofreu 99 emendas, mais as 6 de revisão, foram os temas que talvez nunca devessem ter entrado na Constituição, fecho o parênteses. Portanto, eu acho que nós não temos, nesse momento brasileiro, uma alternativa melhor do que a Constituição de 88. Um pouco como uma situação que eu gosto de escrever, eu moro em Brasília agora, eu moro próximo ao lago e no jardim da minha casa começaram a aparecer capivaras. Apareceram 2, depois 4, depois 8, 16, 32. Quem é de Brasília sabe o que é ter uma capivara no jardim, ou o que é ter tantas capivaras no jardim. No entanto, você não pode encostar numa capivara, que é crime ambiental inafiançável, mesmo para ministro do Supremo. Portanto, você tem que conviver com elas. Mas, um pouco agoniado, eu perguntei ao meu personal trainer, que é um cidadão brasiliense, eu perguntei a ele qual é o predador natural da capivara. Isso também deve ser crime. Ele falou onça. Eu passei a conviver muito harmoniosamente com as capivaras e acho que não há alternativa melhor. Portanto, a gente na vida, antes de tomar uma decisão importante, a gente tem que considerar quais são as alternativas que a gente tem. Nesse momento, eu acho que as alternativas não são melhores e, portanto, eu certamente ficaria com essa Constituição. E eu gostaria de enumerar brevemente conquistas importantes que nós obtivemos sob a Constituição de 88. A primeira delas, 30 anos de estabilidade institucional. E não foram tempos banais. Nós convivemos com o mensalão, petrolão, anões do orçamento, impeachment de 2 presidentes da República eleitos pelo voto direto. E ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu sei que em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff existem visões diferentes que eu respeito, mas do ponto de vista jurídico constitucional, seguiram-se as regras do jogo. Do ponto de vista político, cada um pode ter a sua opinião, se houve golpe, se não houve golpe, se aplicou um instituto parlamentarista no presidencialismo. Essas são visões legítimas, mas são visões políticas. Do ponto de vista do cumprimento da Constituição, penso que ela tenha sido cumprida, porque quem tinha que decidir nos termos da Constituição decidiu.
Portanto, 30 anos, meus queridos amigos, sobretudo os mais jovens, de estabilidade institucional no Brasil e na América Latina, é um fato que merece ser celebrado. E só quem não sob a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático. Só para fazer um exercício de memória, eu vou usar os dedos das minhas duas mãos para relembrar as rupturas constitucionais ou tentativas de rupturas constitucionais das últimas décadas no Brasil, começando com a Revolução de 30, a Revolução de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição de Getúlio Vargas em 45. Foram-se os dedos de uma mão. Duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aragarças. Veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros. Golpe militar de 64. Prorrogação do mandato de Castelo Branco com o cancelamento das eleições presidenciais de 65. Ato institucional número 5 de 1968. Acabaram-se os dedos das minhas duas mãos e ainda tem rupturas para noticiar. O impedimento da posse do vice-presidente Pedro Aleixo quando da doença do Costa e Silva e outorga da Constituição de 1969, sem falar nos anos de chumbo do período Médici. Portanto, num país que tem este histórico e esta tradição, que é a tradição latino-americana, infelizmente, 30 anos merecem ser, 30 anos de estabilidade institucional merecem ser celebrados. A segunda conquista que eu acho que merece ser celebrada foi a de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos aqui, portanto só eu, Carlos e Zimler, lembrará as agruras que representava viver sob um regime de hiperinflação, com os sucessivos planos econômicos fracassados, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, aquilo era uma frustração e uma litigiosidade imensa que ainda hoje subsiste no país, decorrente desses planos econômicos que finalmente tiveram seu ciclo encerrado com a chegada do Plano Real e finalmente a conquista de estabilidade monetária, a mínima capacidade de planejar o futuro e erradicar o mal que a inflação produzia sobre as pessoas mais pobres, porque quem pode se proteger no mercado financeiro sobrevive num regime de hiperinflação. Mas quem vive de salário vê o seu poder aquisitivo depreciar-se a cada dia e a hiperinflação foi uma das causas de exacerbamento, eu diria, do abismo de desigualdade no Brasil. Com o fim da inflação descontrolada, nós desenvolvemos nos últimos tempos um novo conceito no país, muito caro ao ministro Benjamin Zimler, que é o de responsabilidade fiscal. Porque a inflação escamoteava a bagunça que eram as contas públicas de uma maneira geral. E quando você não tinha dinheiro para pagar alguma coisa, bastava você esperar uns 3 dias que você pagava bem mais barato, porque a inflação consumia o valor da moeda. Portanto, responsabilidade fiscal é preciso introjetar nas novas gerações. Não tem ideologia, ela é uma premissa das economias saudáveis. Não tem desequilíbrio fiscal de direita e desequilíbrio fiscal de esquerda. É sempre penoso para os mais pobres, porque o desequilíbrio fiscal, como a situação brasileira atual bem revela, envolve inflação, envolve aumento de juros, ou quando você escapa de uma coisa e de outra, você está mergulhado numa profunda recessão. De modo que esse é um conceito que nós já temos no radar, mas é uma lição que ainda não aprendemos inteiramente. Não é possível gastar repetidamente mais do que se arrecada, porque as consequências são muito ruins. E a terceira e última conquista que eu gostaria de celebrar nesses 30 anos é a expressiva inclusão social. De 30 a 40 milhões de pessoas, eu não vou aqui brigar por essas estatísticas. Poucos países do mundo tiraram tantas pessoas da pobreza extrema como nós tiramos nos 30 anos de democracia.
o índice de desenvolvimento humano no Brasil cresceu, foi o de maior crescimento em toda a América Latina. E nós aumentamos anos de escolaridade, aumentamos renda de maneira expressiva e aumentamos a expectativa de vida. É claro que com esta recessão houve uma certa reversão de expectativas, alguma quantidade de pessoas voltou à linha de pobreza, mas o saldo ainda é extremamente positivo. Portanto, em uma geração, nós derrotamos a ditadura, a hiperinflação e tivemos vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. Nenhuma batalha é invencível. A essas conquistas se somam avanços muito importantes nos direitos fundamentais do Brasil. Direitos fundamentais das mulheres, direitos fundamentais de negros, direitos fundamentais de gays, direitos fundamentais de populações indígenas, e ainda tivemos avanços importantes em matéria de liberdade de expressão, em matéria de saúde. Eu sei que o Sistema Único de Saúde está longe de ser o ideal com os seus problemas de subfinanciamento e de gestão. Mas há 30 anos atrás, a saúde pública era uma ficção. Hoje em dia, ela é uma realidade que precisa ser aprimorada. Mas nós hoje temos avanços muito importantes, mesmo com esse sistema, com as dificuldades que apresenta. O Brasil é exemplo em matéria de imunização e de vacinas contra todas as doenças que comportam vacinas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Enfrentamos a epidemia de AIDS de uma maneira extremamente eficiente e conseguimos, em grande parte, derrotá-la no Brasil. Mas eu gostaria, assim, só de fazer uma nota, a questão da ascensão das mulheres. Poucas coisas, Cristine, foram mais visíveis e relevantes na minha vida adulta, como os avanços das mulheres. Primeiro, deixando de ser relativamente incapazes, que eram até o Estatuto da Mulher Casada, que é de 62 ou 63. Relativamente incapazes. Depois, a superação dos preconceitos que havia contra a mulher não casada, que vivesse conjugalmente com alguém que não tinha reconhecido direito algum. Essa também foi uma ascensão muito importante. A conquista de liberdade sexual, a conquista de igualdade com o marido dentro das sociedades conjugais, até a Constituição de 88, o homem era o chefe da sociedade conjugal. O tratamento igualitário da mulher não casada que vive em união estável, dada pela Constituição de 88, acesso ao mercado de trabalho, a luta contra a violência sexual, a luta contra a violência doméstica. Essa não é uma história acabada, mas é uma história que tem muitos avanços. E a gente, na vida, deve saber comemorar também as vitórias, senão a gente vai ficando amargo só olhando para o que tem de ruim. Negros com ações afirmativas, superamos o discurso do humanismo racial brasileiro, que infelizmente não era verdadeiro, a discriminação era visível e evidente, e nós a escamoteávamos e paramos de escamotear com políticas importantes de ações afirmativas. Gays que hoje em dia podem viver uniões homoafetivas, podem se casar, transgêneros que podem registrar o seu nome, o nome correspondente à sua percepção social, indígenas que tiveram a demarcação das suas terras, uma delas a mais importante e mais relevante da história do Brasil, talvez da história do mundo, liderada pelo ministro Carlos Aires, na questão da Raposa Serra do Sol, demarcação de terras de quilombolas, liberdade de expressão, em que se derrubou a lei de imprensa do regime militar na DPF 130, também relatada pelo ministro Carlos Aires, conquistas importantes em matéria de não ser necessária autorização para a divulgação de biografias. Portanto, nós não devemos fechar os olhos para as muitas conquistas desses 30 anos de democracia. A fotografia sombria do momento atual não deve encobrir o fato de que os 30 anos da democracia brasileira representam muitas vitórias para a cidadania. O filme é relativamente bom e, com alguns ajustes, ele chegará a um final feliz. É o que eu penso, é o que eu acredito, ou pelo menos eu vivo para isso. Estava falando de conquistas, Carlos Dias.
de minorias. Eu, um dia desses, fazia uma palestra, a moça me apresentava e disse: está aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, como advogado defendeu as uniões homoafetivas, como ministro votou pela descriminalização da maconha, e agora, ministro, disse a moça, a próxima pauta progressista é a das uniões poliafetivas. De modo que contamos com o senhor também nessa nova luta. E eu disse, olha aqui, numa democracia, nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido à luz do dia. Coisas que eram impensáveis ontem são naturais hoje. Portanto, eu acho que a gente deve ter a mente aberta para discutir diferentes visões de mundo e, às vezes, avanços irreversíveis ou inevitáveis na história. Mas disse eu para a moça, eu já sou convidado para a parada gay. Eu já sou convidado para a marcha da maconha. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões homoafetivas. As uniões poliafetivas ou poliamor. Evidentemente, a gente na vida não deve fechar os olhos para o que não vai bem. E, portanto, eu gostaria de destacar algumas áreas em que eu acho que, sob a Constituição de 1988, nós não conseguimos obter os avanços necessários. Penso que a primeira dessas áreas em que não estivemos bem é a do sistema político. Nós temos um sistema político que, infelizmente, extrai o pior das pessoas. O processo civilizatório, todas as pessoas têm em si o bem e o mal. Isso é da condição humana. O processo civilizatório, ele existe para que as pessoas reprimam o mal e potencializem o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. E eu gosto de dizer e deixar claro que eu acho que numa democracia política é gênero de primeira necessidade. De modo que nada do que eu falo é contra a política, é a favor da política. Mas nós precisamos de transformações que ajudem a enfrentar esse descolamento que existe hoje entre a classe política e a sociedade civil. A um tal ponto que ninguém nessa sala lembra em quem votou para deputado federal nas últimas eleições. Tal é a falta de identificação da cidadania com a sua representação política. E isso, evidentemente, é muito ruim. Portanto, a agenda inacabada brasileira é uma reforma política capaz de baratear o custo das eleições, capaz de aumentar a representatividade democrática e capaz de facilitar a governabilidade. Baratear porque a eleição custa mais do que o parlamentar é capaz de arrecadar nos 4 anos do seu mandato. Portanto, problemas de corrupção associados ao financiamento eleitoral decorrem de uma operação aritmética. Ganha-se menos da metade do que aquilo que custa. E, portanto, essa diferença vai ser buscada em algum lugar. Segundo, uma representatividade muito baixa de um sistema de voto proporcional em lista aberta, em que, no fim do dia, o eleitor não sabe exatamente quem ele elegeu e o candidato não sabe exatamente por quem ele foi eleito. E um sistema partidário que dificulta imensamente a governabilidade e obriga o presidente a negociações no varejo, negociações frequentemente fisiológicas. Quem assistiu o que aconteceu recentemente no Ministério do Trabalho testemunhou que o presidencialismo de coalizão no Brasil, em alguns espaços, significa a definição de qual o parceiro do governo está autorizado a roubar, está autorizado a desviar dinheiro. Isso passou a fazer parte da lógica do jogo e é preciso enfrentar isso. Eu defendo, o mundo saberão, um sistema distrital misto, eu e muita gente, que é o sistema em que metade da Câmara dos Deputados é eleita pelo voto no distrito, a outra metade é eleita
pelo voto no partido. O voto no distrito, em cada distrito, você divide o estado em distritos correspondentes ao número de vagas que você precisa preencher. Cada partido lança um candidato no distrito, o eleitor escolhe um. Isso barateia significativamente o custo da eleição, porque você passa a fazer campanha num espaço geográfico determinado para um número específico de pessoas e não para todo o estado. Em segundo lugar, isso aproxima o eleitor, e daí a 4 anos, quando o candidato voltar para a reeleição, ele pode saber o que o candidato andou fazendo, como votou na reforma trabalhista, como votou na reforma tributária, como votou na reforma da Previdência. Portanto, você cria um sistema de accountability, de responsabilização política do candidato. E o segundo voto é um voto no partido. Eu até defendo o voto em lista fechada, mas eu não brigo por isso. Você pode fazer um sistema de lista flexível, em que o eleitor pode votar em quem ele quiser. E se o candidato em quem ele votou completar votos suficientes para preencher o quociente eleitoral, ele entra, ele fura a lista. Portanto, você não impede o eleitor de escolher. Mas se o eleitor quiser votar na lista, ele vota na lista. Qual é a vantagem da lista? Você pode ter os políticos tradicionais, que fazem parte da vida de uma democracia, mas você pode incluir na lista um líder comunitário, um economista relevante, um professor relevante, e você mescla a representação com pessoas que no parlamento podem melhorar a qualidade do debate público ou trazer aportes de outras áreas, de pessoas que frequentemente não entrariam para a política. Nós precisamos melhorar o debate público no Brasil e acho que esta seria uma forma de assim fazermos. De modo que, como ponto baixo do período, eu certamente apontaria o sistema político. O segundo ponto baixo do período, eu vou falar brevemente, que ando cansado de falar deste assunto de uma maneira geral, mas é a constatação da existência de uma corrupção estrutural e sistêmica no país. E embora a fotografia desse momento seja muito penosa, a verdade é que nós fizemos o diagnóstico de um mal que nos atormentava há muito tempo e era varrido para baixo do tapete. A corrupção no Brasil não foi produto de falhas individuais ou de pequenas fraquezas humanas, mas de esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros com a participação de agentes públicos, agentes privados, empresas estatais, empresas privadas, partidos políticos, membros do Congresso, membros do Executivo. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós podemos ter muito orgulho pela maneira desassombrada com que nós estamos enfrentando a corrupção, com todas as dificuldades que existem neste enfrentamento. Mas a verdade positiva é que a sociedade brasileira deixou de aceitar o inaceitável e hoje em dia existe na sociedade uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo, e esta é a energia que muda paradigmas e que empurra a história. Esse é um movimento que vem de baixo para cima, uma indignação cívica com o que existia aí. É possível que as consequências dessa indignação cívica produzam resultados não tão desejáveis no curto prazo. Mas a gente não tem que pensar um país no curto prazo. A gente tem que alinhar o país com a história. E uma democracia comporta projetos de poder liberais, progressistas, conservadores, mas não pode comportar um projeto desonesto de poder. E, portanto, houve uma reação da sociedade, as instituições estão mudando, a legislação está mudando, a jurisprudência está mudando, e acho que o país vai mudar. Há uma imensa reação oligárquica, porque a corrupção no Brasil ela foi produto de um pacto oligárquico celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal, um pacto de saque ao Estado brasileiro e de desvio de recursos para as elites extrativistas de sempre. Esse pacto reage ao processo de transformação
E hoje eu identificaria 3 grandes obstáculos à luta contra a corrupção no Brasil. O primeiro, e o que mais me dói, é que parte do pensamento progressista no Brasil acha que os fins justificam os meios e que a corrupção é uma nota de pé de página na história. E que ela não é tão grave assim se eu estiver lutando pela causa certa. Em primeiro lugar, a causa certa também é uma questão de pontos de vista. Portanto, é uma forma autoritária de pensar a vida, achar que pela causa certa que eu acredito que seja certa, eu possa fazer coisas erradas. Mas o pior é que a corrupção drena dinheiro que devia ir para melhores serviços públicos, que devia ir para a distribuição de renda. Ela cria uma relação pervertida entre a cidadania e o Estado e cria uma relação geral de desconfiança na sociedade, de uns para com os outros, porque tentar levar vantagem indevida é legítimo se o mau exemplo vem de cima, tentar levar vantagem indevida. Portanto, há resistência no pensamento progressista. Há o obstáculo representado pelas velhas elites brasileiras que acham que corrupção ruim é a dos outros, não a dos que se alinham aos meus interesses. E, portanto, acham que se a corrupção vem dos companheiros de pôquer, de mesa ou de salões, ela não é tão grave assim, e desse modo se perpetuam as elites extrativistas que historicamente se apropriam do Estado brasileiro. E o terceiro obstáculo é, naturalmente, os corruptos. E aí você tem 2 lotes. Você tem os que não querem ser punidos e fazem tudo para não serem punidos, o que é um sentimento humano natural, que eu sou capaz de entender. Mas há no Brasil hoje ainda, e tristemente, um lote pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo permanecesse como sempre foi. Pois nós estamos enfrentando essa disfunção arraigada por décadas, talvez séculos no Brasil. Mas acho que o trem já saiu da estação e ele não voltará para trás. E, portanto, em algum lugar do futuro, que eu espero próximo, a corrupção vai ter sido empurrada para a margem da história. As pessoas vão ter vergonha de desviarem dinheiro público, vão ter vergonha de olhar para a mulher, vão ter vergonha de olhar para os filhos e a sociedade sabendo que eles vivem do dinheiro que não vai para a saúde, que não vai para a educação, que não vai para fazer estradas. Portanto, eu acho que vai vir, em algum lugar do futuro próximo, um choque de vergonha na cara, em que as pessoas vão deixar de naturalizar as coisas que não podem ser naturalizadas. Eu acho que nós precisamos, Carlos, de 2 regras para transformar o Brasil. Na ética pública, não desviar dinheiro. Na ética privada, não passar os outros para trás. Essa é a grande revolução ética brasileira, a qual se somará a revolução na educação, que é um tópico que eu ainda vou falar. Me deram falar 30 minutos, Carlos, e depois a gente conversa um pouquinho. Tá bom. Um terceiro ponto negativo, que eu vou apenas mencionar, mas as pessoas precisam ter na agenda, no radar, o Brasil se tornou o país mais violento do mundo, com 63 mil homicídios por ano. É um número superior ao dos países em guerra. Morre mais gente no Brasil do que na Síria. É um genocídio de jovens. Jovens pobres, pouco escolarizados, 70% negros. É uma estatística que passa quase invisível pela vida brasileira, frequentemente associada à política de drogas, que é uma política nefasta que se pratica no Brasil. Nós precisamos discutir aberta e corajosamente formas alternativas de lidar com o problema das drogas. Esse não é o nosso tema e, portanto, eu vou passar ao largo dele, mas é preciso não perder de vista
que há um genocídio anual no Brasil e que, se nós fizermos mais do mesmo, nós vamos continuar com essa estatística. Há uma frase que se atribui ao Einstein, eu não consegui achar a fonte, mas a frase é boa. Insanidade é você fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diversos. Não chegarão. Portanto, a gente tem que pensar fora da caixa, alguma coisa diferente para ajudar a fazer um país melhor e um país maior. Eu acho, olhando para trás, nós temos 30 anos de democracia e de boas realizações para celebrar. Olhando para o presente, nós temos agendas inacabadas em matéria de sistema político, em matéria de luta contra a corrupção e enfrentamento dessa violência genocida. E agora, olhando para o futuro, eu acho que nós temos uma agenda econômica e que eu não gostaria de gastar tempo com ela, mas há uma reforma da Previdência absolutamente indispensável. Não é uma escolha ideológica, é uma operação aritmética. O país vai quebrar. O país já gasta 54% com a Previdência. 54% é mais do que o dobro de tudo que se gasta com saúde, educação e todos os programas sociais. E a Previdência no Brasil é uma imensa transferência de renda das pessoas mais pobres para as pessoas mais ricas. Quando você gera déficit, tem alguém pagando. E quem está pagando são as pessoas que não recebem serviços públicos de qualidade, porque todo o dinheiro está indo para pagar a Previdência. E com a expiração do bônus demográfico, o risco é que cheguemos a 80%. O país vai viver para pagar a Previdência. E, portanto, não é uma escolha ideológica. É uma questão de justiça intergeracional. Senão nós vamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. É uma reforma tributária importante, o sistema é altamente concentrador de rendas. Nós temos uma sociedade viciada em Estado. Isso eu gostaria de colocar no radar de todos. Nós precisamos acabar com esta dependência da sociedade brasileira, da cidadania brasileira em relação ao Estado, em relação ao governo. Nós precisamos de um choque de sociedade civil, um choque de livre iniciativa, um choque de movimento social. Nós somos dependentes do Estado para tudo, e esse é um Estado apropriado privadamente. É um Estado que financia os amigos. É um Estado que dá desonerações num capitalismo de compadrio. É um Estado que tem mais de 25 mil cargos em comissão, que é para continuar com as práticas fisiológicas. Portanto, esse Estado precisa ser diminuído. Não estou falando do Estado de programas sociais, não estou falando de saúde, nem de educação, nem de Bolsa Família, nem de Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando desse Estado que vive para as elites extrativistas que dele se apropriam e que dá programas de desonerações sem fazer nenhum tipo de monitoramento. Durante anos se dão desonerações para setores atrasados da indústria e sem que ninguém tenha ido verificar se houve aumento de emprego, se houve avanço tecnológico, se houve aumento nas exportações. É só favor, sem nenhum tipo. Política pública que não tem monitoramento é fadada ao fracasso. Eu me lembro sempre, a professora Ana Paula gosta de contar essa história, uma cidade medieval vivia uma infestação de ratos. E aí o poder público estabeleceu que quem levasse um rato morto ganhava um dinheiro. E aí, depois de algum tempo, eles, lá sim, foram monitorar a política pública e descobriram que tinha aumentado o número de ratos porque as pessoas passaram a criar rato para vender para o governo. Portanto, se você não monitora, você não sabe o impacto que aquilo está provocando sobre a realidade. Eu gostaria de falar de um último tema, que é a educação. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o governo do presidente Michel Temer,
grande debate público era quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES. Todos compreensivelmente preocupados com a economia. A educação entrou no racha geral da política e ficou com o DEM. Nada verdadeiramente contra a pessoa física do ministro que lá esteve, que acha até que conseguiu realizações importantes. Não é uma questão pessoal, fulanizável, mas é a demonstração de que a educação tanto não é uma prioridade, que ninguém debateu. Como se debateu em relação à economia, quem são os melhores nomes, quais são os melhores projetos, o que tem dado certo pelo mundo afora. Eu estou falando de educação básica, que se divide em ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós precisamos colocar na agenda brasileira, no topo da agenda, um projeto nacional suprapartidário e patriótico voltado para a educação básica. O país teve nos últimos anos 13 ministros da educação. Teve nos últimos 4 anos e meio 5 ministros da educação. Não há política pública que possa resistir a esta fragmentação e a essa falta de continuidade. De modo que eu acho que num país polarizado como está o Brasil, há uma ponte capaz de unir todo mundo. Um compromisso nacional com a educação, liderado pelos melhores nomes e que não estejam subordinados ao varejo da política, e sim a metas de curto, médio e longo prazo. É preciso blindar a educação do varejo da política. E não é uma questão de dinheiro. O Brasil não investe em educação menos do que a média dos países da OCDE, que reúne os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo. É um problema de gestão e continuidade de políticas públicas. De modo que eu espero, e tenho me empenhado por isso, que na próxima escolha de ministro da Educação não entre a educação nesse racha geral e às vezes medíocre da política fisiológica e de divisão partidária. Os melhores nomes, os melhores programas a serem implementados curto, médio e longo prazo com apoio geral da sociedade. Eu acho que este é o caminho para romper com a polarização que existe no Brasil e assegurar que a próxima geração não passe pelas vicissitudes que a gente está passando. E há um conceito que vem se tornando consenso no mundo em matéria de educação. É que a educação deve começar de 0 a 3 anos. Este é o momento em que o cérebro da criança absorve como uma esponja tudo aquilo que se transmite a ela. Esse é o momento que você quer dar nutrição, afeto, respeito, valores e capacidade cognitiva. E, portanto, num país com tantos lares desfeitos e tanta pobreza, a escola vai dar esses componentes que muitas vezes a criança não tem. É preciso, portanto, ampliar o ensino de 0 a 3. Ampliar, não é preciso universalizar, nem todo mundo precisa. Graças a Deus, aqui, Carlos educou a Adriele e a Narinha com esses valores. Portanto, há um extrato da sociedade que não precisa disso. Mas há uma grande quantidade de gente que precisa que a escola dê esses componentes que os lares desfeitos e muito pobres não conseguem dar. Eu acho que essa é, junto com aquelas duas mudanças na ética pública e na ética privada, um pacto nacional e patriótico e suprapartidário de educação, acho que são 2 caminhos, Carlos, que podem ajudar
a romper com a polarização e a criar uma agenda positiva e construtiva e, de certa forma, revolucionária para o Brasil amanhã. Gostaria de terminar com um comentário que eu faço com frequência, alguns já terão me ouvido falar, mas eu considero muito importante para dar um toque positivo às coisas. É que o Brasil, sem desprezo à resistência indígena e à resistência dos escravos, mas o Brasil, como um projeto ocidental de sociedade, ele só começa verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Era proibida a construção de estradas. Não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo. Um terço da população era de escravos e, como não havia escolas, 98% da população era analfabeta. Esta era a infraestrutura do Brasil há 210 anos atrás, 2 séculos atrás. Agora, a superestrutura, só para usar uma linguagem marxista, o marxismo saiu de moda, mas só para usar esses conceitos, a superestrutura, nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã, que tinha uma Magna Carta desde 1215. Nós fomos herdeiros da tradição, queridos como são os nossos irmãos portugueses, do último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, do último país da Europa que acabou com o absolutismo. E com aquela infraestrutura e com esta superestrutura, em 210 anos, nós nos tornamos uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi o maior sucesso do século XX. E, portanto, e de novo, a fotografia é sombria, mas o filme é bom e só depende da gente os ajustes para que ele tenha um final feliz. E o fato de que tem muita gente fazendo coisas erradas não dispensa a gente de fazer o que é certo. E, portanto, esse é o meu slogan pessoal, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Olha, quando um erudito é ao mesmo tempo um sábio, nos propicia transitar pelo melhor dos mundos. Ministro querido, professor de todos nós, que aula agradabilíssima e fecunda, né, repassada de ensinamentos. Que bonito, parabéns, parabéns. Acho que falo aqui em nome de todos. O nosso ministro querido, Benjamin Zimler, vai falar. Eu só me permitiria dizer o seguinte: eu não sei por que cargas d'água me mandaram, quando numa das comemorações aí da chegada do homem à Lua, eu recebi um pedido lá de gente dos Estados Unidos, um brasileiro que morava lá, mas que tinha relações, para dizer alguma coisa sobre a chegada do homem à Lua. E eu terminei mandando, e não é que saiu mesmo essa minha declaração e tal. Eu disse mais ou menos assim, que a chegada do homem à Lua foi aquele instante de encantamento em que o sonho pediu a mão da ciência em casamento. Eu senti isso neste momento. Esses instantes de encantamento, ou como diria Manuel Bandeira, de alumbramento, né? De transbordamento emocional. Há muitos anos, há muito tempo, eu não via uma conferência tão do meu agrado como esta, irmão. Bem, Benjamin Zimler. Bem, agradecer ao ministro Carlos Aires Brito e saudando o ministro Barroso pela magnífica conferência. Talvez ela tivesse que ser ouvida pelos brasileiros nesse momento de polaridade artificial, ou seja, possível
que alguém fale de teses racionais, emocionais, sem transitar pela polarização artificial de direita e esquerda. Então, o ministro fala das conquistas sociais, elas existiram nesses 30 anos, mas fala também, e isso sem dúvida me toca pelo meu compromisso profissional, da responsabilidade fiscal como conquista brasileira, muito além de uma questão de direita e esquerda, muito além de teses econômicas contracíclicas, ou seja, é algo trivial quando você começa a pedir emprestado, realizar operações de crédito para pagar a tua sobrevivência, as despesas correntes. Esse é um quadro de qualquer pai de família ou mãe de família passa a ficar preocupado com o caminho financeiro. E a situação brasileira é essa. Basicamente, para o ano de 2019, a LDO já contém créditos orçamentários condicionais, uma jabuticaba brasileira, ou seja, o orçamento busca estabelecer um equilíbrio entre receitas e despesas, a estimativa das receitas e as despesas. Pois no Brasil, em 2019, não há chance disso ocorrer, respeitando-se o que a gente chama da regra de ouro, que é condicionar as operações de créditos e empréstimos às despesas de capital. Ou seja, no Brasil, do ponto de vista estatal, só se pode rolar dívida, lançar títulos, ou abrir a maquininha de dinheiro para despesas de capital, nunca para as despesas correntes de sobrevivência. Pois essa equação não fecha. E a nossa LDO tem essas despesas condicionais. Só diante da exceção da regra de ouro é que é possível pagar salários, pagar aposentadorias. Isso que o ministro Barroso está falando do problema previdenciário não é uma coisa de anos futuros, já é para o ano que vem. O nosso orçamento não fecha. Isso não é direita, não é esquerda, é quem assumir. Eu me lembro que o ministro Barroso me convidou para almoçar e foi um grande prazer, e ele era um período pré-impeachment, e acho que ele queria saber um pouquinho mais, talvez, das questões fiscais brasileiras, mas ele me disse algo interessante, que foi, olha, eventualmente eu tentei relatar o quadro que eu tinha na época, de enorme desajuste fiscal, que o Brasil, inusitado mesmo, mas o ministro falou, mas as instituições continuam funcionando, mal ou bem elas estabilizam eventuais crises que possam surgir. Mas aí eu pergunto ao ministro, e essa é uma pergunta mesmo, mas aí não está o grande paradoxo? Essas mesmas instituições que estabilizam as crises não são as que mantêm exatamente as características negativas detectadas pelo ministro dessa Constituição? São essas instituições que criam esse colchão de amortecimento para as transformações? Ou seja, acho que o senhor percebe agora, pertencendo ao Supremo, como existem, né? Como esse colchão de amortecimento existe. Isso significa uma expansão da atividade política, no menor sentido possível, para espaços institucionais onde ela não deveria ser exercida. Pergunto, como vencer esse paradoxo? Essas nossas instituições evoluíram mesmo, ou elas continuam sendo os mesmos instrumentos de manutenção do status quo? Essa é a pergunta que faço, e louvando muitíssimo essa radiografia, esse sobrevoo que nós fizemos nesses 30 anos de Constituição, tangenciando tantos pontos de uma forma em 30 minutos, realmente é de encantar mesmo, ministro. Pelo seu tempo, ministro, quer que os outros concluam? Eu precisaria sair até 1 hora, então nós temos 20 minutos. Então vamos. Prefere que todos falem ou vamos assim pontualmente, cada um fala com sua resposta? Eu acho que se todos falarem, a gente pelo menos assegura o direito de todos participarem. Eu acho que seria melhor. Eu já anotei aqui, então acho que eu prefiro se as instituições estabilizam a crise, porém também contribuem para a manutenção do status quo que a gente gostaria de mudar e que gera crise. Okay. Então o professor Cléucio quer falar e o professor Marcelo Varela também. Muito boa tarde a todos. Parabenizar o professor Luiz Roberto Barroso pela excelente exposição. É sempre assim. Toda vez que nós escutamos o professor Roberto Barroso, eu me lembro a primeira vez que eu assisti uma palestra do professor Roberto Barroso, foi num congresso de Direito do Estado, organizado pelo nosso amigo Paulo Modesto, e foi em 2008, 2009. Eu já o conhecia pelas obras e fiquei realmente encantado, né, com a
sua erudição, a sua cultura, a sua inteligência, e sempre com um toque de bom humor, não é? E realmente é sempre um aprendizado ouvir. Eu li o texto, que faz parte do livro, estive no lançamento do livro, só que naquele dia eu tinha um compromisso aqui no UniCEU, que tinha que sair mais cedo, eu tinha o primeiro lugar na fila, veja bem, professor. Puxa. Mas eu tive que sair antes. E a sessão do Supremo atrasou e eu cheguei um pouco atrasado. É compreensível. E eu tive que ver meu compromisso aqui, mas eu trouxe o livro para depois receber uma dedicatória. Muito bem, e aí eu estava lendo ontem o texto, tinha até um prazo para fazer, e comecei a ler, e a minha intenção era fazer uma leitura em cruz do texto, mas não consegui, porque o texto é tão atraente, é tão sedutor, que eu quase perdi o prazo. Então eu tenho uma lição: toda vez que eu tiver um prazo, eu não vou ler um texto do ministro Barroso, porque corre o risco de eu perder o prazo. Mas o que eu tinha considerado, professor, seriam 2 pontos que eu queria ouvir a sua opinião, se eu puder explorar um pouco mais, que é a relação entre políticas públicas e a Constituição. Porque, muito embora, né, o senhor tenha dado uma ênfase justa com relação aos avanços que podem ser pinçados do texto constitucional, me parece que esses avanços, para que eles consigam ser efetivos, eles são dependentes de políticas públicas. Até que ponto as políticas públicas têm uma certa independência do texto constitucional e, portanto, passam a ser opções de determinados governos ou de determinadas gestões. Falo isso porque, na hipótese de ocorrer retrocessos em relação a políticas públicas que nós já conquistamos, quais os instrumentos que a Constituição Federal poderia ter para impedir que esses retrocessos ocorram? Se é possível a gente identificar instrumentos constitucionais que permitam com que esses retrocessos não se efetivem. Então, eu queria ouvi-lo mais em relação a esse aspecto de como nós conjugamos normas constitucionais e políticas públicas. A outra questão, também uma curiosidade, é que no texto eu não identifiquei exatamente uma exploração mais profunda, mas aqui na sua exposição oral o senhor chegou a comentar, que é com relação aos aspectos tributários e a ideia de justiça e equidade na tributação. O professor Aires Brito me conhece há mais tempo e um pouco da minha dedicação à pesquisa e sabe que eu venho me dedicando a esse ponto, né? Nós temos uma matriz de tributação que é iníqua, na medida em que os tributos pesam muito mais sobre quem é mais pobre e menos sobre quem é rico, quem é mais rico. As estatísticas do IPEA são dramáticas, como, por exemplo, quem ganha até 2 salários mínimos compromete 54% de sua renda com pagamento de tributos e quem ganha mais de 30 salários mínimos, somente 29% dessa renda. Então, nós temos um sistema de tributação absolutamente iníquo. E o outro ponto tem a ver, de novo, com políticas públicas. Nós sabemos que políticas públicas, para que possam ser efetivadas, exercidas, dependem de uma cesta de recursos fiscais que podem fazer frente a essas políticas públicas. Como que o senhor analisa essa questão? Quer dizer, usar o sistema de tributação para o cumprimento de objetivos da República, isto passa por alguma questão ideológica ou isto é um compromisso da sociedade brasileira? Quer dizer, construir uma sociedade livre, justa e solidária e dependente de recursos fiscais. Isso também, na sua análise, é uma questão de cumprimento de objetivos da Constituição ou tem, assim, algum aspecto, alguma discussão que pudesse enveredar para os aspectos ideológicos? Tinha essas 2 considerações para fazer e eu vi a sua opinião. Muito obrigado. Professor Varela. Bom, boa tarde. Tem que falar aqui para gravar, né? Tem pouca gente, né? Queria agradecer, então, ao professor Aires Brito por organizar esses momentos, né? Acho que tem certos momentos que nos iluminam ao longo da vida. A gente vai encontrando algumas pessoas que vão nos iluminando ao longo da vida e certamente o senhor com essas palestras, o ministro Barroso, que de vez em quando me dá também o prazer de umas conversas mais longas, é sempre uma alegria. Professor, ministro, para ser objetivo, então, primeiro, parabéns, eu achei muito interessante essa forma de análise dos 30 anos para trás. O filme é bom, a fotografia é ruim, né? Então, o
que nos leva nos induz a uma análise positiva da nossa situação atual. Né? Se a gente conseguiu vencer todos esses grandes desafios, se a construção for positiva, por que não vamos conseguir enfrentar esses desafios novos que nos são colocados hoje, principalmente saúde, educação, violência, corrupção, que o senhor colocou, entre outros temas. Tentando, claro, quando o senhor fala de tantos temas diferentes, já que o senhor se propôs a resolver todos os temas, né, a gente sempre pode falar, mas tem esse, mas tem aquele, que eu queria escutar mais, e os temas são inúmeros, mas eu fiquei tentando pensar primeiro lendo o paper, o livro eu ainda não tive oportunidade de ler, eu já adquiri, mas não consegui ainda ler, mas o paper eu estava lendo para essa aula, estava pensando nos motivos que levam a esses problemas. Me vieram dois à cabeça. Como o senhor mesmo colocou, a estrutura política do Brasil que leva a distribuição de cargos, incompetência, falta de avaliação e monitoramento, e a todos esses problemas que contaminam o executivo. Vindo aí da própria estrutura de presidencialismo de coalizão, muitos partidos políticos, etc. Será que, claro, a Constituição está aí, o ministro Aires Brito é um amoroso da Constituição, que coloca ela como a solução de todos os problemas, mas bem, a Constituição a cada 14 semanas, em média, foi alterada no Brasil desde a sua promulgação, teve 100 emendas, como o senhor falou. Em 30 anos dá uma mudança nela a cada 3 meses. Será que não é o caso da gente enfrentar, então, fazer uma reforma política para que a gente tenha, de fato, uma tecnicalidade, uma tecnicidade dentro do Poder Executivo e não uma indução ao loteamento de cargos? Será que a reforma política não levaria à solução mais indireta desses problemas? E depois? E o Judiciário? O Judiciário, imprevisível, demorado, isso para tentar ficar nas respostas que o senhor pode dar, porque pelos momentos atual e pelos cargos que o senhor ocupa, muitas das perguntas eu não posso fazer porque eu sei que o senhor não vai poder responder, mas assim, o judiciário é constantemente colocado como uma das grandes causas também de todos os problemas que a gente tem para a execução de políticas públicas e para exercício de direitos. Porque mesmo com as reformas recentes no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, a gente tem a própria estrutura judiciária estimula essa superlotação carcerária, em paralelo à impunidade dos crimes que realmente importam, ou a incerteza nas relações comerciais, a falta de segurança jurídica em contratos entre pessoas. Quer dizer, será que a grande quantidade de processos no Supremo impede uma avaliação mais qualitativa das grandes questões nacionais, talvez aí decorrente da própria inchaço da Constituição e da vocação de competências pelo Supremo para resolver todo e qualquer problema? Quer dizer, e vários outros problemas que o senhor mesmo já enfrentou aqui outras vezes. Então, assim, para agregar elementos mais transversais para tratar desses assuntos específicos, soluções para saúde, violência, corrupção, educação e todos os outros que o senhor coloca, será que, em vez de soluções específicas para problemas mais específicos, não seria o caso de também agregar essas reformas estruturantes, de reforma política e reforma no Poder Judiciário como um todo? Bem, o tempo do professor está curto, mas a professora Cristine queria participar, está querendo, Rosa. Prometo ser muito, muito breve. É uma grande alegria e a presença neste dia, nesta semana, né, do professor Barroso entre nós, é não apenas uma grande e satisfatória alegria, principalmente para mim que estou aqui há 20 anos, mas foi algo que eu desejei muito. Então, esse momento é algo muito especial, porque a Constituição comemora 30 anos e eu queria estar na festa com estas pessoas. Então, isso é muito relevante para mim. E como professora de Direito Constitucional, o texto, obviamente, traz inquietações e transita por assuntos que fazem parte da minha pauta há 25 anos. Quando comecei a estudar o Direito Constitucional e nos livros do professor Luiz Roberto Barroso, as inquietações já estavam aqui. E
dentre essas, o avanço de direitos fundamentais que diz respeito à prática jurisdicional do ministro Aires Brito. Eu brinco, eu sou fã da cadeira 13, né? Independente do que o 13 represente para muitas pessoas politicamente, a cadeira 13 foi a cadeira que mais provocou mudanças na minha área preferida de pesquisa em direito constitucional, que são os direitos fundamentais. Ou seja, não apenas pelo perfil comprometido com a Constituição dos últimos 2 ocupantes, que eu mais acompanhei na cadeira 13, mas principalmente porque, de alguma forma, essa história constitucional do Brasil foi prometida a essa cadeira de uma forma muito contínua e interessante. E estudar hoje os direitos fundamentais tem uma nova visão de mundo que só foi possível por conta de ministro Aires Brito, né, que eu brinco que é o sucessor dentro da corte do grande mestre Moreira Alves. Eu acho que a corte sai de Moreira Alves e é entregue a Aires Brito, muito embora existam várias divergências sobre este ponto. Mas, como observadora privilegiada, eu gosto da ideia de destruição criativa da ordem vigente. Muito embora eu tenha um perfil socioeconômico de conformação, eu acho que dentro de mim existe uma rebeldia velada, mas que hoje eu associo à minha condição de mulher. A mulher tem que nascer rebelde para sobreviver num mundo machista, num mundo de exclusões e num mundo que não é naturalmente ocupado pelas mulheres, principalmente se estivermos em lugares de poder ou em lugares em que o poder transita. A destruição criativa da ordem vigente impõe algumas medidas, principalmente relacionadas às práticas de educação, às práticas... Como que a gente pode, de alguma forma, construir essa nova ordem sem quebrar, ou pelo menos sem jogar pedras, né, nessa história vigente, ou seja, dentro do próprio sistema, e hoje o senhor sabe bem do que eu estou falando, dentro do próprio sistema, talvez seja mais difícil destruir a ordem vigente, mas isso é possível? O senhor vê caminhos para fazermos essa destruição criativa, institucionalmente falando? Ok. Uau! Outra pergunta boa. Quer dizer, nós fizemos uma opção democrática no Brasil. Fazer opção democrática significa alguns preços. Significa que a gente tem que mudar, aqui fazendo um elo entre Zimmer e a Cristina, a gente tem que mudar dentro de determinadas regras pré-existentes. E essa é uma das grandes dificuldades brasileiras. As mudanças que nós precisamos para serem feitas de forma democrática, como se impõe, depende da participação ativa das pessoas que vão ser afetadas por essas mudanças. Essa é uma contradição. Eu acredito, Cristine, eu tenho, talvez seja a minha convicção mais profunda, é a de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e do avanço civilizatório. Eu verdadeiramente acredito nisso. Às vezes, ela flui como um rio subterrâneo e, portanto, você não vê da superfície, mas ela está indo para onde ela tem que ir. Nós vamos ter uma renovação relativamente baixa no Congresso. Mesmo assim, eu acho que essas pessoas vão voltar diferentes. Vão ser as mesmas pessoas sob novos valores, sob novas demandas, sob um novo tipo de escrutínio da sociedade. Portanto, eu acho que a gente vai mudar com essas pessoas que estão aí, empurrando a história com elas, pressionando elas legitimamente. Como gosta de dizer a minha chefe de gabinete, é isso que tem para hoje. Portanto, a gente... porque a alternativa é uma alternativa autoritária que a gente não quer. Portanto, nós vamos ter que mudar as instituições sem destruir as instituições. Embora eu também seja adepto da destruição criativa. Mas a destruição criativa, que era um conceito lá do Schumpeter,
de transformações econômicas, que foi retomado pelo Acemoglu e Robinson no Por que as Nações Fracassam, ela significa você aproveitar os momentos de crise, como esse que a gente está vivendo, para utilizar a energia que a crise irradia para destruir criativamente. Destruir criativamente é você se livrar do velho e colocar um novo no lugar. Eu não acho, pode ser que eu esteja sendo ingênuo, que esse modelo que vigorou até aqui, de drenagem de dinheiro público para fins privados, vai sobreviver muito longamente. Ele ainda existe. Mas o modelo hoje no Brasil, hoje ainda, de negócios e de política, funciona assim. O agente público relevante indica o dirigente da empresa estatal ou o ministro de Estado com metas de desvio de dinheiro. O dirigente, ele frauda a licitação para contratar uma empresa que esteja comprometida com o desvio do dinheiro. E a empresa superfatura o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa, que aí vai ser distribuído de acordo com a orientação do agente político que iniciou o ciclo. Esse modelo, que não foi um modelo isolado, é quase que um modelo padrão. Eu acho que ele vai sendo empurrado para a história, para a margem da história. O problema é que ainda tem muita gente que não sabe viver de outra forma. Você ainda tem uma grande quantidade de gente que só sabe viver com desvio de dinheiro, que só sabe se financiar com o dinheiro dos outros. E, portanto, há um processo de transição que é empurrar essas pessoas para a margem da história. Essas pessoas têm aliados em toda parte, porque o país é assim há 500 anos. E, portanto, essa é uma mudança complexa e difícil. E quando eu falo aliados, eu não estou dizendo gente corrupta que leva vantagem, mas são os parceiros dessas pessoas, são os parceiros de mesa, de salões, de festas, são os amigos. De vez em quando tem algum interesse também. E, portanto, você precisa produzir uma mudança cultural, de fim do compadrio, de fim dessas alianças, em que você coloca o país na frente dos amigos ou dos seus interesses, que é uma mudança difícil também. Eu vivo esse processo, eu fui para o Supremo, eu tenho muitos amigos. Na advocacia, eu fui advogado há 30 anos. E as pessoas dizem, puxa, mas você é um juiz severo. Eu sou um juiz sério. Mas as pessoas esperam que você ajude os amigos, que você faça pelos amigos. Não é o certo, é pelos amigos. Essa é uma cultura muito difícil de mudar. E é um momento existencial difícil, porque você não ganha amigos novos e vai perdendo os antigos. É verdade. Mas é um processo histórico que você tem que atravessar se você quiser fazer um país melhor. De modo que eu acho que as instituições vão começar a mudar de dentro, porque as pessoas vão ter mais consciência, e acho que a gente vai ter que ir empurrando a história de fora e superando, Cristina, as nossas próprias dificuldades e deficiências. Para dar um exemplo, assim, nós fomos criados numa cultura machista. Eu acho que nós vivemos um processo muito importante. O ministro Toffoli até assinou esses dias uma lei de importunação, que eu achei muito interessante. Mas o machismo nas relações sociais é muito arraigado, e mesmo as pessoas que acham que são progressistas incorrem nele. Eu contei isso outro dia, que você estava presente. A minha filha, que tem 22 anos, virou-se para mim, séria, e disse: pai, a namorada do meu irmão você chama de Carolzinha. O meu namorado você chama de o seu namorado. Que é tipicamente uma postura machista, assim, de que você distingue. Portanto, o processo é um processo de transformação da sociedade, das pessoas, e é um processo interno de autotransformação para todo mundo também. Não é banal. Políticas públicas e Constituição.
Eu acho, Clécio, o setor público tinha que atrair quadros novos. Há um problema, é horrível falar isso, mas a corrupção é um problema, mas ela não é o maior problema. O maior problema é a mediocridade. É a quantidade de gente que não tem como projeto pensar o país e fazer um país melhor. E como as pessoas que querem fazer isso são escanteadas nesse padrão de Estado que nós temos. Eu acho, estando no Supremo, a judicialização em muitas áreas chegou no limite, talvez tenha passado do limite. E, portanto, eu acho que para muitas coisas a gente precisa melhorar a política mesmo. A professora Ana Paula fez um trabalho muito interessante, empírico, sobre ações em matéria de saneamento básico e a judicialização do saneamento básico. E ela produziu, assim, um ou outro resultado bom, mas não chegou em quem mais precisava. E muitas vezes o resultado da judicialização é só uma decisão bacana, que, no entanto, você não concretiza na prática. Eu, hoje em dia, tirando algumas áreas e algumas questões, acho que nós chegamos no limite de certas judicializações. Agora, eu acho que a gente consegue fazer algumas coisas e alguns avanços dentro das instituições. Ações afirmativas veio pelo Congresso, bacana. Eu acho que uniões homoafetivas veio pelo Supremo, bacana. Fim do foro, redução drástica do foro veio por interpretação do Supremo, bacana. Portanto, eu não sou cético. E, assim, não há um grande armagedon, não há uma grande batalha final em que se vai ganhar tudo que a gente quer. A vida são vitórias incrementais, assim, pequenas vitórias. Você conquista uma coisa aqui, você conquista outra coisa ali. Eu acho que a gente não tem andado na velocidade desejável, mas acho que na direção certa, talvez. O judiciário, Marcelo, eu precisaria de mais tempo do que eu tenho. Acho que o judiciário tem algumas virtudes. A da independência e de um certo nível geral de boa qualificação técnica. Ele tem, no entanto, problemas graves. Primeiro, custa muito caro. E problemas gravíssimos de ineficiência. Acho que a gente fala muito do executivo, fala muito do legislativo, que de fato precisam. O presidencialismo de coalizão eu acho muito ruim, o sistema eleitoral eu acho muito ruim, e acho que nós temos problemas graves no judiciário, de ineficiência, de custo, uma cultura pavorosa de procrastinação, que é difícil de você superar. A procrastinação passou a fazer parte da lógica brasileira, tudo se recorre, e aí mesmo sem nenhuma perspectiva você não executa, tudo você adia para algum lugar no futuro. Eu acho que o judiciário precisa de reforma, como você pontuou, a reforma política é indispensável. A única coisa que eu defenderia é a Constituição, embora ela seja alterada a cada 3 meses, em média, segundo você diz, ela é alterada naquilo que não é essencial, eu acho. Então, nós levamos a década de 90 mudando a Constituição econômica. Cada reforma da Previdência você tem que mudar a Constituição, pequenas reformas tributárias tem que mudar a Constituição. A Constituição é grande demais, eu acho que ela comporta uma boa aspiração. Mas não há nada de importante que se precise fazer no Brasil que não possa ser feito por emenda à Constituição. Portanto, não precisa de uma outra Constituição. Só precisaria de uma outra Constituição se não fosse possível emendar essa para fazer o que a gente acha que precisa. A Constituição só proíbe emenda para acabar com o voto direto, secreto e universal. Acho que ninguém quer acabar com isso. Para acabar com a separação de poderes. Acho que ninguém quer acabar com isso. Para acabar com os direitos fundamentais. Acho que ninguém quer acabar com isso. Então, ninguém quer acabar com a federação. Portanto, a Constituição não é empecilho para nada que se queira fazer no Brasil. Portanto, eu acho que nós não devemos recorrer ao imaginário, porque Constituição exige um momento constitucional. É um momento cívico específico, em que a cidadania mobilizada está unida em torno de uma transformação, em torno de uma mudança de paradigma, uma energia cívica
atípica. Alguém está vendo isso nesse momento brasileiro? Energia cívica unida para transformar num determinado sentido, pelo contrário. Portanto, a hora não é essa. Eu agradeço de coração a presença, as palavras de carinho, o convite do ministro Carlos Aires, meu amigo querido. Ele é meu irmão, ligeiramente mais velho, e muito querido, e simboliza com uma imagem muito boa esses 30 anos de Constituição que ele ajudou por 10 anos a interpretar no Supremo, com uma visão que combinou técnica com humanismo, ciência com humanismo. Eu sou uma pessoa crente no iluminismo. Iluminismo significa razão, humanismo, ciência e progresso. E acho que o Carlos encarna tudo isso. Muito obrigado.